cumprimento os membros da mesa que me acompanham nesse momento, os senhores e senhoras aqui presentes, os senhores juízes e desembargadores do TRT da 9ª Região, na pessoa do desembargador Sérgio, um companheiro de outras jornadas de alguns anos. O meu tema é realmente instigante. Eu procurei separar algumas questões para discussão, para deixar no ar, ou para gerar uma certa indagação, porque eu penso que a gente ainda vive uma fase de transição, de adaptação ao que está no novo Código, e a interpretação que vai prevalecer a respeito dessas mudanças, com certeza só virá ao longo dos anos, e passa necessariamente por esses questionamentos e por um processo natural de amadurecimento. Bom, a antecipação de tutela, a gente sabe, foi criada lá na década de 90, foi trazida em boa hora para o Código de Processo Civil de 74, de uma maneira um pouco mais complexa do que a opção que fez o legislador agora no novo Código. A gente tinha o artigo 273 do antigo Código, que falava da antecipação de tutela para as obrigações de dar, e o 461, parágrafo 3º, tratando das obrigações de fazer e não fazer. Praticamente a mesma coisa. Penso que a opção do legislador, naquele momento, separar em duas partes o mesmo instituto, deve ter tido por objetivo deixar bem claro que é possível, ou que era possível desde então, ou a partir de então, também antecipação de tutela no que concerne as obrigações de fazer ou de não fazer. Existia, um pouco antes daquela época, inclusive, uma discussão a respeito de ser possível ou não ser possível a execução provisória de uma obrigação de fazer, por exemplo, reintegração no emprego. O legislador veio, alterou o Código de Processo Civil, inseriu antecipação de tutela e teve essa preocupação em dividir ali, não com um tratamento legislativo absolutamente igual, parecido, mas separado. Obrigação de dar no artigo 273, obrigação de fazer e não fazer, artigo 461, parágrafo 3º. Ao lado dessas duas previsões legais, tinha o processo cautelar como um processo autônomo, separado do processo de conhecimento, que sempre existiu e estava lá como um processo instrumental para garantir a eficácia daquilo que se discutia no processo principal, né? O objetivo da cautelar, não obstante algumas cautelares serem satisfativas, como alimentos provisionais, isso sempre foi colocado pela doutrina, mas a ideia principal era apenas tutelas meramente garantidoras do sucesso daquele processo principal. O novo Código de Processo Civil junta tudo. Acaba com o processo cautelar autônomo, separado do processo de conhecimento, e coloca a tutela cautelar junto com a antecipação de tutela de mérito. O Código Antigo já havia feito isso, embora nem todo mundo tivesse percebido, quando acrescentou o parágrafo 7º no 273, dizendo que ali o juiz podia, sim, deferir tutelas cautelares no curso da ação principal. Então, foi o início do fim do processo cautelar como algo autônomo e totalmente separado, embora vinculado ao processo principal. O novo Código termina com isso de uma vez por todas, junta tudo numa coisa só, sob o guarda-chuva da tutela provisória. Tutela provisória, então, vai ser a tutela de mérito, antecipação de tutela, aquela com a qual nós nos acostumamos a conviver desde 1995, e também a tutela cautelar, aquela que a gente sempre teve no Código de Processo Civil, mas que pode agora ser deferida sem nenhum problema, e já podia, desde o parágrafo 7º do artigo 273, dentro dos autos da ação de conhecimento. Isso vai tornar, de certa forma, dispensável uma ação cautelar incidental.
Não obstante, se entenda que ainda existe, a minha leitura é no sentido de que a ação cautelar incidental se tornou obsoleta, inútil, na medida em que basta requerer ao juiz da causa uma tutela cautelar, se for necessário, e ele analisará ali dentro da ação de conhecimento, sem a necessidade da formalização de um processo separado, de uma ação autônoma, cautelar, incidental. Se não for ao juiz da causa de primeiro grau, ao desembargador relator no TRT ou ao ministro relator no TST. Cada um deles vai, então, poder deferir, se necessário, uma tutela acautelatória de arresto, sequestro, reserva de bens, bloqueio, restrições, visando garantir o sucesso da ação principal. Seria desnecessário o processo, então, a ação de cautelar nominada e, menos ainda, de cautelar nominada, tendo em vista que o próprio Código especifica exemplos de tutelas acautelatórias que poderiam ser deferidas em caráter provisório. Nós estamos falando de tutelas provisórias. Lembrando, o Código Novo junta na tutela provisória a tutela cautelar e a tutela de mérito, antecipatória do mérito de entrega do bem da vida, do objeto em discussão no processo. Para essas duas situações, ou melhor, para essas situações, o Código vai dividir as tutelas provisórias em tutelas provisórias de urgência e tutelas provisórias de evidência. Também já existiam tutelas de evidência no 273, mas não se falava isso, não se percebia isso. Agora está bem claro no Código. Me parece que o objetivo da nova redação do Código é deixar bem claras situações que podiam ser, de certa forma, nebulosas. Então, vamos separar esses dois ramos e analisá-los separadamente, detalhadamente. Vamos fatiá-los. No ramo tutela provisória de urgência, vão ficar as tutelas de mérito, as antecipações de tutela de sempre, ou pelo menos desde 1995, ao lado das tutelas cautelares. Para esses dois casos, vai ser necessário, além da probabilidade da existência do direito, ou seja, do juiz achar, sentir, perceber que é bem provável que seja procedente o pedido, afinal, a antecipação de tutela é antecipação de tutela de procedência, vai ser necessário, além disso, que exista o perigo, o risco de dano, o risco de prejuízo, tanto ao sucesso ou ao sucesso daquele processo, ou diretamente a possibilidade de perecimento do direito. Essa exigência de risco não vai existir na tutela de evidência. O Código só exige isso para a tutela de urgência. Não é à toa que ele separa, que ele nomina tutela de urgência e, lá do outro lado, tutela de evidência. Então, para essa aqui, é necessária a existência de risco de dano. E, nesse ponto, o Código também avançou, deixando as coisas muito mais claras, o que facilita bastante a vida do operador do direito, seja ele o advogado, o magistrado. É unificar os requisitos para o deferimento dessas tutelas. Se antes a gente tinha uma diferença entre verossimilhança da alegação e outras coisas na antecipação de tutela, de mérito, fumus boni iuris e periculo in mora na cautelar, agora a gente tem exatamente os mesmos requisitos legais, tanto para a tutela de mérito quanto para a tutela cautelar. Basicamente, risco de ineficácia daquele processo e risco de perecimento daquele direito de uma maneira irreparável, que vai fazer com que o juiz, convencido da probabilidade da existência do direito em discussão no processo, antecipe a prestação ali requerida e entregue desde logo, ou determine a entrega desde logo do bem da vida em discussão. Ou,
na tutela cautelar de urgência, determine o arresto, o sequestro, a reserva de bens, que terá também esse objetivo de resguardo da solução eficaz do processo da tutela final requerida ali naquele processo. Como eu disse há pouco, na tutela de evidência, esses requisitos serão dispensáveis. Eles virão só nessas questões da tutela de urgência. Superada essa primeira parte, que tenta identificar dois caminhos distintos que o Código apontou para serem trilhados, vamos entrar um pouquinho na tutela de urgência. Ali dentro da tutela de urgência, o legislador vai dizer o seguinte: olha, a tutela de urgência ela pode ser incidental ou ela pode ser antecedente à ação. Incidental é tranquilo, mas eu não consigo visualizar essa antecedente à ação, na medida em que, para que seja deferida a tutela, uma ação tem que ser proposta. Não tem outro caminho. Tem que ajuizar por meio de uma petição inicial e ali está a ação proposta. Pode ser uma ação cautelar ou pode ser uma ação de conhecimento, mas há uma ação, então ela não é antecedente a nada, ela é concomitante. Concomitante à propositura da ação. Acho que aí houve um certo equívoco do legislador que eu atribuo a, talvez, a intenção de deixar bem claro que, se houver uma urgência muito grande mesmo, o juiz pode flexibilizar lá determinados requisitos da petição inicial e deferir uma tutela requerida em caráter de ultra-urgência pela parte, o que me parece equivocado. Veja, o Código diz assim: olha, a tutela antecipatória, ou melhor, a tutela antecedente à ação vai ser requerida ao juiz, por meio de uma petição inicial, é óbvio, onde você vai ter que aduzir causa de pedir e pedido. E a partir do momento em que você tem que aduzir causa de pedir, você tem que colocar a causa de pedir próxima e remota e pedido. Ora, se tudo isso tem que ser colocado, eu estou diante dos requisitos de validade de qualquer petição inicial. E se nós estamos falando em processo do trabalho, é artigo 840 da CLT. Então, esse requerimento de tutela antecedente é nada mais, nada menos do que uma petição inicial igual a qualquer outra petição inicial. Até porque, se não for, como é que o juiz vai compreender o que pretende a parte e por que pretende? Não há como apresentar uma peça inepta dizendo, olha, corro o risco, quero tutela. Qual tutela? Por quê? Risco do quê? Qual é o seu direito? Necessariamente, isso tem que ser posto na petição inicial. Mas o Código diz que isso vai ser apresentado. Eu coloquei o artigo ali só para maior clareza. Eu não sei onde é que... Obrigado. 300. Logo no início. No início? Vamos lá. Esse... Deixa eu ver aí que... Operando 300 e quanto? É esse aí. Ah, não, é isso. Contemporâneo proposituração, perfeito. Veja que o Código põe antecedente, mas ele também utiliza a palavra contemporânea, dizendo que não é nada antecedente. Então, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial, petição inicial, artigo 840 da CLT. Requisitos previamente definidos em lei. A petição inicial pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada. O requerimento de tutela antecipada é o pedido imediato que a parte apresenta. O bem da vida que ela pretende receber. E a indicação do pedido de tutela final, que vai ser apenas a confirmação daquilo, certo? Não há como ser diferente. Com a exposição da lide. Ora, isso é causa de pedir. Causa de pedir próxima e remota, fatos e fundamentos jurídicos. Não há como escapar disso daí. Tá? E não podia ser diferente, na medida em que, se isso não for observado, o juiz não vai saber, repito, o que a parte quer, por que quer e por que teria esse direito. Isso é colocado ali
E no parágrafo, no artigo seguinte, o Código vai e diz assim, olha, em 15 dias, sob pena de extinção da petição inicial, sob pena de extinção do feito, a parte vai poder aditar essa petição inicial. Vai poder fazer o aditamento. Aliás, ela deverá aditar. Até porque, se ela não aditar, haverá extinção do feito sem resolução de mérito. Aí vem outra indagação. Aditar o quê? Somar o quê? Se ela já explicou qual é o problema dela, em relação àquele tema, não me parece razoável supor que exista mais alguma coisa a ser colocada. Todavia, se houver, claro, ela vai poder fazê-lo. Então, não me parece que deverá, sob pena de extinção, mas sim ela poderá fazê-lo. Não é razoável imaginar que tudo, ou que esteja faltando sempre alguma coisa ali. Então, ela poderá e não deverá, e não viria essa pena aí de extinção do feito sem resolução do mérito. Prosseguindo, vem a indagação, aditar o quê? Nós estamos falando em processo do trabalho. Será que eu vou pedir tutela antecipada de reintegração no emprego e vou aditar aquilo ali para pedir horas extras, aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia? Acho que não foi essa a intenção do legislador. Até mesmo porque existe um outro tratamento para o aditamento da petição inicial, no Código, que é o mesmo do Código anterior, que vai dizer o seguinte, olha, o autor pode aditar o pedido, pode aditar a causa de pedir, sem necessitar da concordância do réu, desde que o faça até a contestação. Se já houve contestação, o aditamento depende da concordância do réu. E acrescenta, não haverá aditamento depois da resposta. Então, a regra do aditamento já está no Código. Aqui se criou uma regra paralela àquela regra geral. Isso indica que esse aditamento só pode ser, porque em relação a esse não há a limitação da resposta do réu como momento a partir do qual, só com a concordância dele, será possível admitir seu aditamento. Então, só se pode concluir que aqui esse aditamento deve guardar relação unicamente com o tema que justificou o pedido de tutela antecipada. Não há espaço para aditar aquela petição inicial, porque o réu já terá sido citado, para acrescentar aquele pedido de horas extras, aviso prévio, férias, 13º e fundo de garantia, numa ação em que a discussão pela tutela antecipada se centrava no problema da reintegração no emprego. Eu não consigo ver de maneira diferente. Prosseguindo, o Código diz o seguinte, olha, se não houver recurso, o juiz deferiu a antecipação de tutela, e aqui nós estamos falando da antecipação de tutela de mérito. O juiz deferiu a antecipação de tutela, o Código vai dizer, olha, se não houver recurso, a lide se estabiliza. E, se estabilizando, fica tudo resolvido, fica tudo em paz, porque não houve recurso. Quem não gostar daquilo depois, se quiser propor uma nova ação para discutir e desfazer aquela tutela que foi dada, que proponha. Basicamente, essa é a lógica do Código de Processo Civil. Pois essa lógica do Código de Processo Civil a gente não vai poder utilizar no processo do trabalho, na minha leitura, na medida em que a gente não vai ter o recurso. A decisão que antecipa os efeitos da tutela final, seja ela cautelar ou seja ela tutela de mérito, será uma decisão interlocutória, por consequência irrecorrível de imediato. Como eu faço para atacá-la, se ela me gera um prejuízo grande, a única hipótese seria mandado de segurança, porque se não cabe recurso, não cabe correcional, a alternativa é o mandado de segurança, e assim definiu o TST na súmula 414 a tempo. Não faria sentido imaginar que o juiz do trabalho iria, então, deferir uma tutela de reintegração no emprego, que seja, e a gente teria que esperar 120 dias, que é o prazo decadencial do mandado de segurança, para dizer, não, agora a lide está estabilizada, a tutela está estabilizada, tudo resolvido, quem não gostar a partir de agora que propõe ação. Não me parece razoável, porque mandado de segurança não é recurso, é uma ação para tentar ali resolver um problema, é uma meia sola naquela questão que tem que ser admitida porque há problemas, há tutelas que podem realmente gerar problemas à empresa e tem que ter uma válvula de escape. Essa válvula de escape é consagrada pela jurisprudência já há muito tempo.
o mandado de segurança, né? Então, me parece que esse procedimento não tem aplicação prática no processo do trabalho, exatamente pela irrecorribilidade da decisão que defere a antecipação de tutela antes da sentença. Antes da sentença. E já que eu estou falando nessa questão do mandado de segurança, algo que me gera dúvida é o seguinte, mas mandado de segurança é para discutir o quê? É para discutir se há probabilidade do direito ou é para discutir se há urgência que justifique o deferimento da antecipação de tutela? Ou é para discutir os dois? Na minha leitura, embora já tenha visto vários mandados de segurança desses julgados em outro sentido, a análise que o tribunal poderia fazer nessa questão, notadamente o relator, porque muito provavelmente quando aquele mandado de segurança for julgado ao final, ele será extinto, porque já houve sentença lá no processo de origem, deveria se limitar apenas à análise da necessidade ou não da tutela provisória, da urgência, melhor dizendo, na tutela provisória. Não na questão da probabilidade da existência do direito, porque me parece que a questão da probabilidade da existência do direito está dentro da esfera de apreciação do juiz da causa. Tanto que se o relator disser, olha, eu casso essa liminar que foi dada, o juiz da causa pode julgar em definitivação, se houver elementos para isso, e decidir contrário à decisão do relator. E o recurso para atacar essa decisão, que sentenciar aquela matéria, será recurso ordinário que não será julgado pelo mesmo órgão do tribunal, e sim pela turma composta por 3 desembargadores. Não pela seção especializada ou pelo órgão especial do tribunal, dependendo do regimento interno, lá quem julga o mandado de segurança. Me parece que não há como avançar nessa questão da análise da existência do direito, porque isso aí feriria, de certa forma, o princípio do juiz natural. A bola está com o juiz da vara. Se ele errar, quem vai acertar são os 3 desembargadores da turma no tribunal. O que ele pode errar naquele momento e gerar um prejuízo para a parte é deferir uma antecipação de tutela sem o risco. Então, a avaliação, me parece, do mandado de segurança deveria, em tese, se restringir ao risco, à análise da questão do risco e não à análise da probabilidade da existência do direito. No entanto, eu reconheço que esse meu ponto de vista não é o que usualmente se observa nesse momento em que se julga o mandado de segurança. Tanto que eu já vi mandado de segurança cassando a liminar, porque o relator entendeu que não havia probabilidade de procedência do pedido, o juiz deu a sentença de procedência depois, o mandado de segurança se esvaziou. Então, é porque não só havia probabilidade, como havia certeza, tanto que o juiz sentenciou, nesse momento ele já não estava mais baseado em probabilidade, esvaziou a decisão do mandado de segurança. Como eu já vi em sentido contrário, o que me causa mais perplexidade é o tribunal deferir uma liminar que não foi deferida na vara, porque o juiz disse, olha, eu acho que isso aqui vai ser improcedente. Eu acho que essa ação aqui não vai dar em nada. E o tribunal diz, olha, eu defiro antecipação de tutela, e volta lá para a vara, e o juiz fala, mas o que eu vou fazer com isso? Agora eu entendo que é improcedente, e agora vai sair uma sentença de improcedência. E quem vai fazer o controle daquela decisão não será o relator, nem o órgão que julgaria o mandado de segurança, mas sim a turma, quando julgar o recurso ordinário. Por isso que eu acho que existe essa limitação, mas reconheço que ela não é observada na prática. Superada essa questão da tutela antecedente, não, por enquanto está tranquilo, obrigado, da tutela antecedente, vem o questionamento, tá, tudo bem, pode começar desde o momento em que a ação é ajuizada e eu posso requerer isso até quando no processo? Pode requerer até a decisão final. A qualquer momento pode surgir uma situação de urgência que justifique para o autor da ação requerer uma decisão antecipatória de efeitos. Isso pode se dar
no próprio juiz, lá na vara. Isso pode se dar perante o relator de um recurso ordinário ou perante o relator do recurso de revista. São hipóteses pouco exploradas na vida prática. Raramente a gente vai encontrar um recurso ordinário de trabalhador pedindo uma antecipação de tutela. Pode? Claro que pode, sempre pode. Não há sentido você pedir para o tribunal que reforme aquela decisão e reconheça a procedência do pedido e o tribunal não te possa conferir isso de imediato se houver uma situação de risco. Claro que ele pode. O relator vai ser o competente para analisar e, se o relator indeferir, agravo regimental, que é o que normalmente está previsto nos regimentos internos para atacar a decisão monocrática do relator. Plenamente possível e pouco utilizado. O novo código continua, tal como o antigo, na mesma linha. Continua sendo possível requerer a qualquer momento, seja no RO, seja no RR, seja posteriormente no recurso de embargos e até, se for o caso, perante o Supremo Tribunal Federal, no eventual recurso extraordinário. Então, não há uma limitação final que termina na primeira instância. Superada a questão do momento de cabimento, o que resta, na minha leitura, é discutir, tá, mas o juiz pode deferir esse troço de ofício? Ou ele depende necessariamente do requerimento da parte? Olha, em primeiro lugar, eu acho que não é de ofício. Eu acho que nunca será de ofício. Na medida em que o autor ajuizou uma ação. O autor disse que a situação dele não está boa, tanto que ele ajuizou uma ação. Penso eu que se o juiz olhar para aquilo ali e verificar que realmente há risco, por que não? Quem pode o mais não vai poder fazer o menos. Acho que, notadamente no âmbito do processo do trabalho, em que prevalece o jus postulante, o juiz não só pode, como deve, se for o caso, se estiver convencido da probabilidade de procedência, se houver real risco, deferir de ofício tanto a tutela cautelatória, arresto, sequestro e assim por diante, quanto a tutela de mérito final. Mas isso gera controvérsias, isso gera dúvida. Eu trabalho numa vara única e tenho a facilidade de estar muito próximo do estacionamento, onde as partes estacionam os seus carros para fazer audiência. Então, quando chega na primeira tentativa de conciliação, não posso contar isso aqui porque não tem advogados aqui que vão advogar lá, eu pergunto, tá, tem acordo? Não, não tenho dinheiro, não tenho jeito, não tenho bens, eu não vou pagar, eu não sei o quê, eu isso, eu aquilo, e eu escrevo só num bilhetinho pequenininho assim para o meu assistente, carro, entrego para ele. Ele sai e volta com a placa do cidadão, com a placa do carro que o cidadão está usando, que é dele, mesmo que no Detran esteja escrito no nome de outro, afinal de contas, aquilo é um bem móvel, propriedade se transmite com a tradição, não com a transcrição. Tem transcrição no Detran. E, naquele momento ali, eu faço a decretação da indisponibilidade daquele veículo como medida de preservação do sucesso da ação. Se estiver convencido da probabilidade de procedência, é claro, isso é essencial. Mas é uma medida que provoca essa reação, provoca dúvidas, né? Será que esse juiz pode fazer isso mesmo ou não pode? Claro que pode, está escrito no código que pode, depende de como a gente vai ler o código, né? Depende da intenção que se quer tirar daquela redação que está ali colocada, né? E eu vou contar um segredo aqui. Nunca entrou mandado de segurança para eu saber o que o tribunal pensa a respeito. Nunca aconteceu. Não sei por que razão. Não sei se o executado, nem é executado, né? O réu se conforma, não acha ruim, não sei o que acontece. Não entra nada. Ninguém questiona isso. E fica ali aquele bem indisponível, né? Com a disponibilidade registrada,
porque vai garantir o sucesso daquela ação. Mas, claro, tem que haver probabilidade de procedência do pedido. Não dá para fazer isso na primeira audiência de cara, né? Isso aí normalmente é algo que fica mais... Olha, eu tenho uma colega que faz o cidadão voltar de ônibus, já pede a chave do carro e já deposita na mão do autor. Brincadeira, não faz isso, mas tem vontade de fazer, segundo ela, né? Segundo me relatou. Então, eu acho que pode, não só pode, como não deve. O princípio do impulso oficial é muito forte no processo do trabalho. E a gente tem que pensar que existe o jus postulante. Gostando ou não, ele está ali, ele existe. Isso vai fazer com que dificilmente o autor venha pedir uma tutela cautelar, ou uma antecipação de tutela, ou qualquer coisa parecida, naquela petição inicial dele, que foi reduzida a termo pelo diretor de secretaria. Isso não vai acontecer. Então, me parece razoável que o juiz possa deferir, sim, de ofício, isso daí. Mas se ele pode, no jus postulante, será que ele não vai poder, só porque o trabalhador resolveu contratar um advogado que esqueceu de pedir isso? Não faz sentido. A presença do advogado não vai tornar incabível o deferimento de ofício. Não me parece razoável supor. Ou o juiz pode nos dois casos, ou ele não pode em nenhum desses casos. Então, eu deixo aí para reflexão essa discussão a respeito de poder ou não o juiz deferir de ofício a tutela antecipatória, tanto a tutela cautelar, quanto a tutela de mérito, aquela da entrega do bem da vida. Superada essa questão, as outras, eu acho, os outros questionamentos que se pode fazer aí, eu acho que não vão suscitar grandes debates, na medida em que não mudou muito em relação ao que sempre foi feito, ao que está no Código Antigo. O que a gente passou a ter foi a mesma coisa, com outras palavras, de uma maneira mais simplificada, mais clara. Um detalhe importante, já falei, vou só frisar mais uma vez, é a unificação dos requisitos para a tutela cautelar com a tutela de mérito. Não tem aquela história de uma fumus boniuris, periculo mora, a outra verossimilhança. Não, agora é exatamente igual para as duas. De uma maneira bem clara, o legislador deixou isso à nossa disposição, à disposição das partes e do juiz, se o juiz entender que de ofício cabe esse deferimento. Paralelamente à tutela de urgência, o Código vai colocar a tutela de evidência, pouquíssimo utilizada. Pouquíssimo utilizada. Para uma das hipóteses das que cabem no processo do trabalho, me parece, o legislador disse, inclusive, que pode ser dada liminarmente, que eu presumo que ele está querendo dizer sem ouvir o réu, né? Essa é uma outra questão. Acho que todas elas podem ser deferidas sem ouvir o réu, mas não é recomendável que sejam deferidas sem ouvir o réu. Em respeito ao contraditório, sempre há a possibilidade de o réu levantar algum argumento que o juiz não percebeu, ou de alguma questão fática que não esteja ali descrita na petição inicial, propositalmente ou não. Então, é extremamente importante ouvir o réu. Pode deferir sem ouvir o réu? Pode, mas isso é uma situação excepcional. Pode, se você olhar para aquela situação e perguntar assim, vem cá, dá para esperar até o dia da audiência? Dá para esperar até a contestação? Ou o autor vai morrer antes? Se você constatar que ele não vai morrer antes, ou seja, que o prejuízo não vai ser tão grave assim, é melhor esperar a resposta do réu. Se você sentir que o prejuízo vai ser grande, então, pelo menos, chame aquele réu e dê um prazo exíguo para ele se manifestar. Ainda que provisoriamente se manifestar, mas dê oportunidade para ele fazer isso. Tá? Acho de extrema importância. E o Código não se preocupou em dizer isso. Isso eu acho que é uma questão de bom senso, né? Ouvir o réu sempre, salvo se realmente não der para ouvir. Se realmente a coisa perecer antes da provável data daquela audiência. Tutela de evidência. Na tutela de evidência, como eu disse, não vai ser preciso ter risco. O juiz não tem que se preocupar com aquilo. Tem que se preocupar com a probabilidade de procedência do pedido. E aqui eu acho que o Código
deu uma resvalada. O código diz mais ou menos o seguinte: olha, na tutela de evidência, o juiz pode deferir o que está sendo pretendido, ou seja, dar uma tutela de mérito, determinar a entrega do bem da vida, se houver abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Ora, se o juiz constata que a parte está requerendo uma prova que não é necessária, por que razão vai deferi-la? Se é obrigação dele em deferir as provas inúteis, não há razão para fazê-lo. Então, se ele constatar que a prova é inútil, ele indefere, claro, a parte vai alegar a nulidade e ele sentencia. Não precisa ter essa característica aqui para que o juiz dê uma tutela de evidência, porque isso aqui fica parecendo que o juiz está punindo o réu pela procrastinação. Punição pela procrastinação não pode ser a sentença do feito. A sentença do feito é aquilo que o autor quer. Punição para a parte que pratica uma conduta como essa é penalidade por litigância de má-fé. Não tem nada a ver com a sentença. A sentença virá se o juiz está convencido que não há necessidade de outras provas e, portanto, o feito já pode ser decidido, independentemente daquela inquirição de testemunha que mora lá na Bahia, que tem que expedir carta precatória e que de antemão você já sabe que não presenciou o fato. Você já perguntou para as partes, já sabe que ela não estava presente, você vê que aquilo é inútil, absolutamente inútil. Ou se você já viu que aquilo tem uma confissão, não há necessidade de ouvir a testemunha. Então, eu acho que o juiz, nesse caso, não precisaria deferir essa prova. Mas o código abre essa possibilidade, diz para o juiz, olha, se você já tiver condição de decidir, pelo menos provisoriamente, decida, antecipe os efeitos da tutela final, de mérito, e defira a prova, mesmo sendo inútil. Acho estranha a lógica que o legislador utilizou aí. Mas é possível, o juiz pode ficar com receio de cercear o direito de defesa, realmente pode querer evitar um eventual reconhecimento de nulidade da decisão por parte do tribunal, vai então deferir a repetição daquele exame pericial que a parte quer, porque insiste que o perito errou, mas pode fazer isso se entender que o réu requer aquilo com objetivo de procrastinação, pode fazer isso independentemente de risco, em termos de antecipação de efeitos da tutela final. A primeira hipótese da tutela de evidência está lá no 311. E daí as outras duas hipóteses que podem ser aproveitadas, utilizadas no processo do trabalho, concernem a prova documental. Há fatos, ou melhor, há ações que se baseiam em direitos que serão provados documentalmente. Inciso 2 do artigo 311, inciso 2º do artigo 311, diz lá, olha, a tutela pode ser deferida, independentemente de risco, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Aqui o código, no parágrafo, diz que o juiz pode deferir liminarmente, que eu imagino que ele quis dizer é deferir sem ouvir o réu, inauditar, altera partes, como se dizia no tempo das ações cautelares. Apenas documentalmente, seria da gente indagar no processo do trabalho alguns exemplos, mas me parece que a gente não fugiria muito das verbas rescisórias, do TRCT, de um aviso prévio, poucas coisas, porque o contrato de trabalho é fundamentalmente informal, claro, muitas vezes aquilo está documentado, mas muitas vezes não está, né? E a existência da prova documental daquilo, notadamente um TRCT, justificaria quando respaldado em julgamentos repetitivos ou em súmula vinculante, o deferimento da antecipação de tutela, atenção, sem a necessidade de aferir risco, repetindo,
sem a necessidade de aferir risco. Agora eu pergunto, o juiz olhou para o documento, certamente ele deu oportunidade para o réu falar sobre o documento. Como eu falei, me parece razoável que o réu tenha oportunidade de analisar aquilo lá. O réu não falou nada sobre o documento, significa que o teor e a forma do documento são bons. O documento comprova a existência do direito. O juiz já viu que o direito existe. Se ele já viu que o direito existe e que está provado por documento, e não há outro meio de prova daquilo, só o documento, é isso que o Código fala, por que razão esse juiz vai deferir uma tutela provisória? Provisória por quê? Se o próprio Código, dentro da lógica nova que ele criou, admite, dentro daquelas hipóteses colocadas lá, o fatiamento da decisão, a antecipação da sentença em relação a alguns dos pedidos formulados. Me parece que aqui não seria o caso de uma tutela de evidência provisória, mas uma tutela definitiva, né? Então, eu deixo aí a interpretação, esse questionamento. Será que não seria o caso do juiz julgar de uma vez isso aqui? Porque é provisório, vai voltar atrás depois, dizer que o documento não convenceu mais? O Código utilizou essa possibilidade. Disse, o juiz pode fatiar, o juiz pode condenar em relação a um dos pedidos que constam da petição inicial. Tá? Então, eu deixo aí o questionamento. E aí, nesse caso, seria uma decisão definitiva. Haveria preclusão para o juiz. Preclusão também atinge os atos judiciais, né? Tanto que o artigo 836 da CLT diz lá, olha, a Justiça do Trabalho não vai julgar novamente questões já decididas. Preclusão consumativa. Julgou, está julgado, não volta atrás. Aqui não. Se for uma tutela provisória, o juiz volta atrás. Pode se dar conta que errou, pode dizer que o documento não valeu, mas me parece estranho, me parece que o mais adequado seria uma decisão definitiva aqui. E, por fim, o terceiro inciso, acho que até é o quarto, porque o terceiro não se aplica ao processo do trabalho, é o quarto mesmo. O terceiro não se aplica, fala de ações repersecutórias, a gente está fora dessa realidade. O 4 se adequa, o 4 é interessante. O juiz, então, olha, sem risco, sem necessidade de risco, mais uma vez, convencido da probabilidade de procedência do pedido, vai poder deferir a tutela provisória se a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Me parece que a situação é muito parecida com a anterior. E me parece que aqui o legislador abriu a porteira para qualquer outra situação. Lá você tinha súmula vinculante ou decisões repetitivas. E aqui pode qualquer coisa. Qualquer fundamento pode ser utilizado pelo juiz, nesse caso aqui, para decidir. Qualquer coisa. E prova documental. Não é fato que se prova apenas por documento. Lá é fato que se prova apenas por documento. Aqui não. Aqui é prova documental, ponto. E já que pode prova documental, eu vou deixar um questionamento. Poderia o juiz decidir com base em prova emprestada, trazida para os autos com a petição inicial? Naquela prova emprestada, eu poderia ter depoimento pessoal do réu, prestado em outro processo, ou depoimentos testemunhais. Serviria a prova emprestada para esse caso? A prova emprestada nessas circunstâncias é eminentemente documental. E a discussão aí ficaria por conta dos limites em que o judiciário deve admitir a prova emprestada dentro da relação processual. Me parece perfeitamente razoável que isso ocorra, notadamente em caso de confissão. Confissão real, feita pelo réu em outro processo. Em outro processo, o preposto disse, olha, lá todo mundo saía às 10 da noite. Então, todo mundo saía às 10 da noite, isso é confissão.
Como é que eu vou invalidar essa confissão? Só se demonstrar que ali houve erro, coação, mas fora isso, aquele troço vai continuar valendo, até que se reconheça isso. E se vai continuar valendo até que se reconheça isso, por que não valeria aqui para justificar lá a petição inicial, nestes termos, acompanhada de um pedido de antecipação de efeitos da tutela final? Claro, o réu poderia se manifestar a respeito, o juiz, então, decidiria em caráter provisório, tá certo? Porque acha que é provável a existência daquele direito. Seria mais ou menos isso daí. Seriam essas as indagações que eu selecionei para trazer. Espero que a gente possa pensar um pouquinho a respeito para construir, como eu falei no início, aquilo que se vai seguir em termos de entendimento consolidado a partir da vigência desse novo código. Agradeço mais uma vez a oportunidade de voltar aqui a Curitiba, de rever os amigos, e obrigado.